CBN Amazônia apresenta Mentoria com Oshiro. Olá, amigo internauta, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mentoria com Carlos Oshiro. Na realidade, a volta da temporada de 2026 nesse podcast, aonde os empresários perguntam e eu respondo. Ao contrário do meu programa da Rádio CBN Amazônia aos sábados, que é o Mercado Inteligente, lá eu entrevisto os empresários. E aqui eu sou inquirido por empresários, porque uma mentoria nada mais é do que um mentor dando sugestões, opiniões e fazendo contrapontos para os empresários diante dos seus paradigmas em relação aos seus negócios. Estreando essa temporada, nós trouxemos dois pequenos e médios empresários. Um deles é o Rudá Marques, da Apoena Fotografia, e o outro é o Clóvis Neto, do Feira em Casa Manaus. Rudá Marques, seja muito bem-vindo, obrigado aí, estreando em podcasts. Na verdade, ele fugia de podcasts e aí deu essa honra da gente fazer o debut dele, vamos dizer assim, no mundo da comunicação. Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Chiro. Boa tarde, internautas. Como o Chiro falou, eu fugi bastante, apesar de eu ser da área da comunicação, trabalhar com fotografia, ser formado em publicidade, sempre fugi muito de falar em público, falar no microfone, gravar vídeo. Já tenho muita gente puxando minha orelha, mas não podia deixar passar essa oportunidade, né? Nada mais do que uma mentoria com o Carlos Oshiro. Excelente, obrigado pela sua presença. Clóvis Neto, Feira em Casa Manaus, também fazendo a sua estreia em podcasts, né? Em programas onde o conteúdo é o que é a nova moeda, vamos dizer assim, dessa nova economia. Seja muito bem-vindo também, amigo. Muito obrigado. Boa tarde, Oshiro, Rudá, boa tarde, internautas. Agradeço muito pela oportunidade da gente poder trocar essa ideia. É algo muito valoroso para mim, acredito que para o Rudá também, né? A gente poder fazer essas perguntas aqui. Acredito que vai ser um tempo bem produtivo. Perfeito. Lembrando que mentoria é um tipo de serviço onde, por uma quantidade de horas, o mentor ajuda empresários a quebrarem paradigmas. E aí o Rudá Marques é da Apoena Fotografia. O que é a Apoena Fotografia? Até para quem está nos assistindo agora entender quais vão ser os temas hoje e quais são os desafios de cada segmento, Rudá. Apoena vem do tupi, aquele que enxerga longe. A gente é uma empresa de fotografia, temos um estúdio, trabalhando com serviços externos também, focado com dois principais braços. O de fotografia de família, onde a gente ajuda famílias a eternizarem as suas memórias. E o outro braço, que é que os empreendedores mais gostam, né, é o braço onde a gente ajuda empresas e empreendedores a ganhar mais dinheiro através da sua imagem, né, com posicionamento, fotografia de produtos, todo o enxoval que o empreendedor precisa para estar usando tanto as redes sociais quanto nos diversos segmentos. Perfeito. Para melhorar o branding pessoal, né? Hoje muito frequente aí no mundo da nova forma de se fazer negócios. Feira em Casa Manaus, Clóvis. Explica para o nosso amigo internauta que está nos assistindo o que é essa sua sacada. Vamos lá. A Feira em Casa Manaus, faz parte de uma das empresas que surgiu na época da pandemia. E desde então a gente vem trabalhando. O que é a Feira em Casa Manaus? É um delivery de hortifruti que foca no conforto das pessoas, né? A gente entrega tudo higienizado, tudo embalado, tudo com garantia. Então essa comodidade você encontra na Feira em Casa Manaus. Perfeito. Eles já tiraram para o ímpar, para ver quem começa o jogo hoje aqui. Rudá ganhou. Então, Rudá, por favor, a primeira pergunta aí para a gente poder ajudar o seu negócio. Vou dar uma contextualizada rápida, né? A gente na Apoena, eu e a minha sócia, estamos num processo de expansão. A gente está contratando pessoas, a equipe está aumentando, o espaço também, a estrutura, e a gente tem essa dificuldade de entender como é que a empresa funciona sem necessariamente o dono estar ali à frente, né? E aí, como estruturar um negócio criativo com fotografia para crescer sem depender tanto do fundador 100% na operação. Tá, uma pergunta, hoje seu time é composto de quantas pessoas? Hoje a gente está indo para 5 pessoas, mas a ideia é que nos próximos meses esteja chegando em 7 pessoas.
Perfeito. Bom, então o Rudá está questionando aqui como é que ele deixa de ser escravo do negócio, né? Falando aí no popular, sair da operação. E aí você tem 2 desafios na grande verdade, né, Rudá? Primeiro é que normalmente quando se trabalha com serviços, como um advogado, como um médico, como um fotógrafo, o serviço está muito ancorado no nome. E aí já foi uma excelente sacada, porque o nome da sua empresa não está ligado ao seu CPF. Inclusive, isso pode gerar valuation no futuro e você vender o CNPJ. Então, quando tem um link muito claro com o nome, cada vez mais você fica dependente do nome e fica mais difícil vender também o seu negócio. Para a gente sair do negócio, você primeiro precisa ter um time de fotógrafos profissionais tão bom quanto você. Lembrando que, se esses fotógrafos forem muito bons, provavelmente eles vão sair e vão abrir uma empresa deles. E aí você, na realidade, tem que começar a pensar em gerar aí uma sociedade com ele que a gente chama de vesting. Vesting, o que é? Você atrelar eles com relação a resultados e faturamento. Então, eles podem ser um vendedor seu também. E conforme eles vão alcançando resultados, eles vão ganhando um percentual da sua empresa, de repente de 1% a 5%. Só que para isso, ele precisa ser bom vendedor também. Não é só simplesmente pegar a demanda que você traz, ou que sua equipe traz comercial, para poder ganhar em cima disso. O engajamento do time, a baixa rotatividade, é um dos segredos para que você crie uma cultura dentro da sua empresa. Tipo, se o Rudá estiver viajando hoje, provavelmente seu faturamento cessa. Faz sentido isso ou não? Ele cai bastante. Cai bastante. É igual o médico ou o dentista que tem um consultório, e aí, quando ele viaja, cai o faturamento. Ou se ele fica doente, o faturamento cessa. Com um time de fotógrafos, você passa a terceirizar isso. Só que eles têm que ser bons, eles têm que ser tão bons quanto você. E aí, quando você tem uma cultura na sua empresa, você consegue engajar o time, diminuir a rotatividade, pregar o propósito e os valores. E quanto mais você cria essa cultura dentro da sua organização, essas pessoas acabam decidindo, mesmo sem a sua presença. Como que eles vão decidir? Como você decidiria se estivesse presente? Como é que a gente cria essa cultura? Fazendo reuniões, falando o óbvio toda vez, o que você permite, o que você não permite, quais os valores que você não permite que sejam infringidos. Por exemplo, eu tenho um valor da pontualidade. Então, na minha empresa, as pessoas que chegam constantemente atrasados, provavelmente eles vão sair, porque a cultura do japonês já é com relação à pontualidade. E se você for perceber, todo empresário de sucesso, quando ele marca um determinado horário, ele está naquele horário, porque é um compromisso inicial de um início de uma confiança, é você respeitar o horário, por exemplo, dentro de uma reunião ou de um encontro de negócios. Então, para você sair da escravidão, você tem que ter um time engajado, capacitado e, ao mesmo tempo, obedecendo a sua cultura. Ok? Vamos então aqui para o Clóvis Neto, para a primeira pergunta dele. Bora. Antes de te fazer a primeira pergunta, preciso te falar que quando a gente começou a Feira em Casa, eu encontrei diversos desafios, porque eu já tinha uma outra empresa onde eu conseguia copiar o modelo de negócio. Então, eu olhava, era meio assim, eu olhava no Instagram e falava, pô, ele fez isso, vou fazer também. Ele tá fazendo assim, e eu ia copiando e tudo isso ia dando certo. Só que quando a Feira em Casa iniciou, eu não tinha uma empresa que eu olhasse e falasse assim, cara, eu vou fazer igual, né? Então, assim, delivery de hortifruti tem um monte em Manaus, mas da forma como a gente faz, entregando do jeito que a gente entrega, se preocupando até com a garantia do produto, né? O abacaxi chega bonitinho, cortou, não tá legal, a gente troca. Então, assim, desse jeitinho não tinha. Então, foram vários pontos, assim, amarguei vários prejuízos no início. E aí, foi de onde surgiu aqui a primeira pergunta, tá? Se hoje o Oshiro assumisse a Feira em Casa Manaus, tua vez de gerir a Feira em Casa Manaus, tá? Qual seria a prioridade absoluta nos primeiros 90 dias para escalar com consistência?
Porque a gente consegue, por exemplo, a gente já conseguiu escalar uma trinchã recheada, estourou. Mas assim, acabou. Foi uma fase. Então, assim, o que o Oshiro faria hoje para escalar a Feira em Casa Manaus? Bom, esquecer o que eu vendo. Então, o grande desafio do empreendedor da velha economia é que ele foca no serviço. Então, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. O Rudá tem que parar de vender fotografia. Olha que maluco isso. Você tem que parar de vender o delivery de produtos ali do sacolão, vamos dizer assim, que são as hortaliças, são as frutas, né? Uhum. Não é que você tem que parar de vender, tem que parar de focar no que vocês vendem. Vocês têm que focar em quê? No problema que você resolve. Então, o problema que você resolve provavelmente é a falta de tempo. Se você for analisar e fazer uma pesquisa com os seus clientes, provavelmente eles vão falar, eu compro de você porque eu não tenho tempo para fazer isso. Uhum. E se eu dedicar 1 hora do meu tempo, provavelmente vai sair mais caro do que eu pagar o que você quer que eu pague para você. Entendi. Então, todo negócio, a gente tem que entender qual é o problema que eu resolvo. E o foco tem que ser nisso. Ah, mas os meus produtos são de excelente qualidade. Qualidade não é mais diferencial, é obrigação. Ah, mas os meus produtos chegam sem estar amassado, inclusive, pelo que me parece, você lava, você higieniza, Sim. a pessoa já pode ir lá. Então, isso aí é um diferencial, mas não é o maior. O maior diferencial que você pode atacar, o que é? Você, empresário, você, médica ou dentista, quanto vale a sua hora? Uhum. Pois é, se você perde 2 horas para ir fazer compras, quanto é que você perdeu? E aí, você pode efetivamente estar fazendo esse pedido comigo, ou quanto vale a sua hora de atenção aos seus filhos, de brincar com seus filhos. E aí você está saindo do seu produto, do foco no produto, e está, na verdade, você está fazendo ela economizar no tempo que ela perde com os filhos, que ela não tem com os filhos, ou no tempo que ela perde ali sem estar atendendo alguém, se ela for uma profissional liberal. Entendi. E aí, qual é o desafio da escala? O que é uma escala, na verdade? Você vender muito sem aumentar o custo. Uhum. E quanto mais o negócio depender de você, mais é menos escalável. Na verdade, menos escalável. O Rudá, se é só ele que tira foto, é mais difícil escalar. Agora, se ele tem uma equipe de fotógrafos que ele pode terceirizar, aí o negócio dele é escalável. Então, a escala está muito ligada ao quê? A como eu posso usufruir do meu dia a dia e do meu tempo sem estar na operação. E aí, provavelmente, você tem outras perguntas aí, tipo assim, como é que eu saio da operação, então? Então, vamos um degrau por vez. Faz sentido? Faz. Acho que essa quebra de paradigma é legal, né? Porque, tipo assim, esqueça o teu produto. É interessante porque quando a gente pesquisa, quando eu pesquiso sobre isso na internet, por exemplo, eu sempre encontro conteúdos onde dizem assim, você precisa melhorar a embalagem, melhora a aparência do teu produto. E aí, chegar aqui e ouvir, esquece teu produto, foca no teu serviço, aí já dá um nó na cabeça. Assim, qual é a dor que o teu serviço resolve? Já dá um nó na cabeça e eu começo a pensar de um outro jeito agora. Sim. Entendeu? Nisso não quer dizer que a tua embalagem não tenha que ser boa, tá? Não. Porque aquilo ali vai gerar valor agregado, que a gente vai falar das variáveis para mudar a percepção, para você poder aumentar o valor agregado do que você vende. Certo. Eu entendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São algumas variáveis. Variáveis. Vamos lá, Rudá. Aí, voltando aqui um pouco também para a questão da equipe, que já puxou um gancho aí, né? Tem uma pergunta aqui já sobre isso. Como estruturar e desenvolver uma equipe para ganhar eficiência, escala e autonomia sem perder qualidade e padrão na entrega? Eu vou fazer da sua pergunta a resposta. Como desenvolver uma equipe? Desenvolvendo, que é o famoso treinando o time. Então, o grande problema hoje do empreendedor é que ele quer pegar mão de obra, quer pegar pessoas que já venham treinados. Só que qual é o grande paradigma do empresário hoje? A maioria não quer treinar, não quer investir em treinamento, porque na cabeça dele é o seguinte, esse cara vai ficar 3 meses comigo e vai embora. E eu vou perder esse investimento. Mentira. Se a pessoa ficar 3 meses com ele,
esse investimento ele é recuperado. Se você ensina ele a tratar bem o cliente, a encantar o cliente, e se esse cliente indicar 2 clientes por causa do seu atendente, já está pago o investimento dele. Só que ele não sabe sorrir, ele não sabe atender, ele não sabe encantar, e às vezes, ao invés de trazer 2 clientes, ele afugenta 5 clientes, porque esse cara vai ali na rede social, vai falar mal, e de repente não vai voltar mais. Então não existe mágica. E aí, como o empresário vive no mundo da escassez, eu não treino porque ele vai embora, todos não treinam também. Todos os empresários não treinam porque ele vai embora. E quem tem o dever na sociedade de desenvolver as pessoas? Não é o governo. Na verdade, é o empresário. E também, por conta própria, é o colaborador. Só que, infelizmente, é muito difícil uma pessoa física investir no seu próprio treinamento. Por isso que a maioria fica preso, né, na mesma estabilidade de um salário e dificilmente ele cresce. Quem são as pessoas que crescem? Aquelas pessoas que buscam conhecimento. Tanto o empresário como o colaborador, aqueles que investem em conhecimento, para ele se tornar especialista em algo, ele passa a valer mais no mercado. O mercado é que vai fazer proposta para ela. Então, a pessoa que está na média e faz a mesma coisa do que as outras, elas vão ser escolhidas. As pessoas que buscam conhecimento e se tornam especialista e autoridade em alguma coisa, ela vai escolher para quem ela quer trabalhar. Então, se o empresário tem uma cabeça de abundância e todo mundo passa a treinar, quando você perder alguém treinado por você e você contratar uma outra pessoa, provavelmente ela foi treinada por outro empresário, então aí a régua sobe. Hoje a régua baixa, porque ninguém treina ninguém, e quando eu perco alguém, vou contratar alguém, ele vem também sem treinamento. E aí eu estou reclamando que as pessoas são desengajadas, não sabem atender bem, né? De quem é a obrigação de desenvolver o time? É do empresário, né? Então, como é que eu desenvolvo? Desenvolvendo, treinando. Aí você tem um porém. Mas, Oshiro, eu não tenho tempo. Aí entra o papel do mentor, entra as empresas de educação empresarial, que é a minha, só que aí é aquele tal negócio, mas ele vai sair e aí eu vou perder o investimento. Não perde. Eu tenho certeza que se ele ficar 3 meses com você, ele já recuperou esse investimento, porque ele vai trazer novos clientes e você não vai nem perceber. Perfeito. Ok? Estou incomodando ou não? Aqui é para incomodar. Dá uma cutucadinha. Vamos lá. Tá se tornando aquela pedrinha assim no sapato, né? E tu incomoda e tu fala, meu Deus, O bom, eu tô errado. Porque às vezes a gente fala, cara, o meu colaborador é muito ruim, não existe mão de obra, mas sim, o que você está fazendo para mudar esse jogo? Porque é normal a gente apontar o dedo. Sim. Na verdade, a solução está aqui. Ó. Quando eu mudo as minhas ações, eu mudo o mundo. Para mim, essa doeu um pouco menos porque a gente é cliente da água. Acho que o atendimento Já faz parte forte do lá. sistema, né? Mas vamos lá. Para mim doeu um pouco mais porque ele falou exatamente aquilo que eu penso, entendeu? E aí ele falou exatamente o que eu penso e disse, tá errado. Olha só, é minha vez? Sim, por favor. Vamos lá. A Feira em Casa Manaus não tem ponto físico. Nós somos um delivery de hortifruti e a gente trabalha como se fosse na nuvem, né? E quem que é o único frente da nossa empresa? É o meu entregador. Então, o nosso entregador, ele talvez não. Eu acredito que com certeza os entregadores são os únicos funcionários da empresa que recebem um treinamento direto comigo, que eu não chamaria de treinamento, mas assim, recebem instruções expressas toda semana, né? Porque eu sempre falo para eles, você precisa, se tiver que subir escada, você sobe, se tiver que resolver, você resolve, o que acontecer, tu resolve. Depois tu me fala, olha, eu não quero mais trabalhar para ti, beleza, não passa para o cliente. E aí a pergunta é, no meu modelo, o entregador é a única ponta externa do negócio. Ele é quem está na rua e tem contato direto com o cliente. Como que eu transformo essa função e toda a operação por trás em uma extensão de venda e de fidelização? Que é a pergunta. Esse seu entregador é exclusivo seu. Sim.
bingo, já é um ponto, Não é terceirizado. já é um ponto positivo, né? Porque não dá para eu gerar experiência e encantamento se eu utilizo o entregador terceirizado, que é do aplicativo. Sim. Então, se ele é teu colaborador, você já pode treinar ele. O que acontece? Às vezes, se for em condomínio, esse entregador às vezes não tem nem contato com o cliente. Porque é deixado ali na portaria, ou então é o porteiro que recebe e ele não tem nem esse contato. Quando não existe esse contato, como é que esse entregador ele pode gerar uma sinergia com o seu cliente? Provavelmente as suas vendas todas são feitas pelo WhatsApp, faz sentido ou não? Faz. Então, se ele tem o WhatsApp do cliente, depois que ele faz a entrega, ele faz um vídeo. Como é o nome dele? Márcio. Olá, dona Maria, tudo bem? Eu sou o Márcio, sou entregador lá do Feira em Casa Manaus, trabalho com o Clóvis Neto, e aí eu queria dizer para você que eu deixei aqui já as suas compras, espero que esteja tudo muito bem embalado, que você tenha gostado, e qualquer coisa nós estamos à disposição. Ele começa a virar um protagonista. Nossa, é uma estratégia boa, cara. Né? Uma estratégia de $1 milhão já. Vou anotar aqui agora. Tá pago a mentoria já. Pronto. E você também pode ir embora já, né? E você também pode começar a se comunicar com a dona de casa, fazer pós-vendas, e aí já não é mais só o WhatsApp. Daqui a pouco, esse entregador pode ser, inclusive, da outra semana, que ele vai falar, olha, dona Maria, aqui é o Márcio, né? Desculpa. Aqui é o Márcio. Vamos fazer um pedidinho hoje? Está faltando alguma coisa aí? Ele acaba virando o entregador vendedor. E se de repente ele vender, tu pode atrelar uma comissão para ele, inclusive, também. Entendi. Faz sentido? Faz, total. Ótimo. Então, Eu vamos lá. realmente vou anotar isso aqui, porque... Vamos lá. Mudar. Essa próxima pergunta, ela se dá muito pensando nessa fase de crescimento que a gente Tá, eu está. vou pedir para você trazer o microfone um pouco para perto de você. Isso. Pronto, o som perfeito. sair melhor. Essa próxima pergunta, ela se dá muito dessa fase que a gente está, de crescimento, né? E que a gente tem esse medo de perder a mão, né? E aí eu queria que tu dissesse para mim, né, quais são os principais erros que pequenos negócios cometem ao tentar crescer rápido. Não ter gente. A dor do crescimento, ela é estressante, dá medo, mas principalmente quando o negócio cresce mais do que a sua capacidade de ter gente desenvolvida e treinada para estar junto contigo. Então tem uma lei de Packard, que é um dos criadores da HP, da Hewlett Packard, que ele diz o seguinte: se a tua capacidade de crescer a sua empresa for maior do que a capacidade de você ter talentos para tocar essas empresas ou essa sua empresa, você vai ter problemas. Então, eu tenho visto muitos empresários hoje abrir novos negócios. E aqui a gente está falando só de um negócio. Tem empresário que abre em série, né? Onde pisca a luzinha, ele está abrindo. E aí parece que é o jogo do ego de quantas lojas eu tenho na minha rede. A gente já falou sobre isso na Nova Economia. E aí ele tem 10 lojas, onde ele não tem 10 gerentes capacitados. E aí eu fiz, inclusive, até uma analogia do tipo, você empresário, você teria coragem de entregar as chaves do seu carro importado, vamos dizer assim, na mão de quem não tem habilidade para dirigir um carro? Provavelmente não. Talvez ele não entregue a chave nem na mão do filho dele, quanto mais de um colaborador. Faz sentido isso ou não? A gente, às vezes, temos ciúmes do nosso carro. E aí tem muito empresário entregando as chaves da empresa dele, que vale milhões de reais, na mão de um gerente que não é capacitado. Você já imaginou o risco de controle, o risco de roubos, o risco de não tratar bem o cliente? E a grande maioria das vezes é assim, porque o gerente não é capacitado. Às vezes o gerente é alguém da loja ou da confiança dele, que também, ao longo da jornada do crescimento do empresário, ele não foi capacitado. E às vezes acontece de ser a pessoa que tomava conta da casa dele. De repente era o segurança que tinha ali uma confiança e ele foi subindo sem capacitação. A empresa cresceu, mas as pessoas não. Então, o grande desafio do crescimento
é pessoas. E cada vez mais vai ser mais desafiador você ter gente. Porque com a chegada da tecnologia, muita gente ganha dinheiro em casa. Cada vez mais, parece que eu vi uma pergunta lá que você me passou ali no WhatsApp, né, que é dificultoso ter gente para trabalhar de madrugada. Sim. Que é quando você faz a compra. Então a gente vai abordar isso. Tá. Por quê? Porque ninguém mais quer ganhar um salário mínimo. Porque se ele aprender a fazer ali um vídeo editado no seu telefone celular, ele vai para ali a festinha da casa do amigo dele do final de semana, da vizinhança e dos parentes, vai cobrar 250 para cobrir um evento, editar um vídeo ali de cobertura dessa festa de aniversário, vai ganhar seus 250, 300 reais, vai comer de graça. E aí, se ele tem 2 eventos desses na semana, ele tem 600 reais por semana, vezes 4 dá quanto? 2.400. Trabalha 6 horas por semana, ganha 2.400 e não tem que aguentar perturbação de um chefe e ter que cumprir um horário de 8 horas. Então, cada vez mais, a base da operação vai ter menos gente capacitada. E quando você vai para a linha de cima, que são excelentes gerentes, a grande maioria também vai abrir um negócio e aí vai ser provavelmente até o seu concorrente. Então, para você ver, né, o quanto é desafiador hoje você, com a tecnologia, poder competir e ter gente. E o nosso maior estresse, faz sentido ou não? É com gente. Com certeza. Nosso maior estresse todos os dias é com gente. Né? Vamos lá, Clóvis? Bora, quero até acrescentar algo sobre isso que tu falou agora. Eu tive uma atendente que trabalhava home office e ela foi pegando ideias e eu fui ensinando ela a utilizar. Na época a gente utilizava um programa de WhatsApp, que não vou falar o nome, e ela conseguia assim fazer reunião e reunir, etiquetar. Nem existia a etiqueta do WhatsApp Business nessa época, e ela conseguia etiquetar. E aí eu sei que de uma semana para outra ela falou: olha, só dá para continuar trabalhando se tu me pagar X. Né? O que ela fez? Ela usou o acesso, ensinou outras 2 pessoas e ela já estava vendendo o serviço de atendimento para outras empresas. Então, aconteceu exatamente por esse caminho aí, né? Ela iniciou recebendo diária e terminou desse Virando jeito. empresária. Virando empresária, e eu saí da operação dela porque para mim não valeria a pena. Sim. Né? E aí iniciei novamente, né, em outro lugar. Ô Chiro, eu tenho uma pergunta aqui, não está muito no contexto do que a gente vem falando, mas é algo que eu preciso te perguntar. No ramo da feira, né, a maioria dos hortifrutis, eles brigam por preço. Né? É uma briga assim imensa. O supermercado compra de tonelada, a feira também compra, não sei o que, aquela coisa toda. Como que eu faço para consolidar isso? Aí é o seguinte, a maior briga é por preço. Eu vendo comodidade e confiança, certo? Como que eu consolido isso para parar de ser comparado com feira de rua e supermercado e me posicionar como marca de valor? Ótima ideia, ótima pergunta também. O que é uma guerra de preço? É quando não tem diferencial. É quando eu estou vendendo a mesma coisa que o meu concorrente e a percepção do meu cliente é a mesma coisa. Quando a percepção é igual, eu vou para quem? Para quem está mais barato. Então, seu diferencial é o quê? É a comodidade. Só que comodidade não chama muita atenção. Você tem que mudar essa percepção. Né? O seu diferencial é fazer com que as pessoas não percam tempo fazendo algo que não goste e deixe de ganhar dinheiro ou deixe de dar atenção para os seus filhos ou fazer o seu lazer, de jogar um futebol, alguma coisa nesse sentido. Quantas pessoas não gostam de fazer feira? Acho que mais de 90%. Tem algumas pessoas que gostam de fazer supermercado e tal, só que eu acho que é minoria. Eu sou uma dessas. De vez em quando faço mais enquetes assim no atendimento, quando a conversa se estende, eu pergunto: mas quem que faz a feira? É meu marido, mas ele odeia. Ou então sou eu. E ainda pega fila, né? E pega fila. Então a grande maioria não gosta. Mas não gosta por quê?
Porque toma tempo, tem que fazer, tem que pegar fila. É 2, 3 horas, mais ou menos, para fazer isso, às vezes toda semana. Então, a dor qual é? Falta de tempo. Só que tem um porém. Para gerar valor agregado, você tem que buscar o público que quer pagar por isso. E aí que eu costumo dizer, nada contra quem não tem dinheiro, tá? Você tem as pessoas de baixo poder aquisitivo, classe C, você tem a classe B e você tem a classe A. Aonde é que circula mais o dinheiro e tem o maior poder aquisitivo? Classe A, B ou C? Onde circula mais dinheiro? Aonde tem mais poder aquisitivo? Classe A. Que as pessoas são menos sensíveis a preço. Classe A. Classe A. Vender para classe C e para classe A dá o mesmo trabalho? Para classe C, para mim, para classe C dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Eu tenho que convencer mais do que o meu produto tem valor. Só que se ele não tiver o dinheiro, ele não consegue comprar. Também. Já para a classe A, se ele convenceu que tem um valor agregado maior, para ele tanto faz. Tanto faz para ele pagar 10, 20% a mais. Não tem problema. Porque essa diferença ele está ganhando trabalhando ou na qualidade de vida dele. Então, você tem que criar um pitch de vendas focado na dor aqui e dizer para quem é que você vai vender. Quanto mais você vender para pessoas com alto poder aquisitivo, menos é guerra de preço. Entendi. Aí aquele está um negócio. Teu público está onde hoje? Adrianópolis, Parque 10, Ponta Negra. Você pode perceber que é alto poder aquisitivo. Ponta Negra, Adrianópolis, classe A. Parque 10, classe B mais. Onde está o teu estabelecimento hoje? Coroado. Coroado, periferia, classe C, C para B. Então está distante. Só aí você já tem uma logística complicada por causa da distância. Provavelmente você deve morar nesse ambiente, sim ou não? Sim. Então, aí você equalizou no início do tipo, opa, eu tenho que economizar e eu vou fazer da minha própria casa. A partir de agora, se você quer ter uma maior lucratividade, uma maior quantidade de clientes, você tem que vir para perto desses bairros aonde efetivamente o teu público está. Você ganha em rapidez, ganha com o custo da logística e às vezes até o cara de bicicleta pode entregar para ti. E aí vai chegar muito mais rápido e aí você tem também, está no centro ali da onde as pessoas com maior poder aquisitivo, né, pode pagar. Faz sentido. Então, guerra de preço é quando eu não tenho diferencial ou quando eu estou vendendo para o público errado. Aí é que entra a questão da embalagem também, né? Aí entra uma série de outros fatores que depois a gente vai abordar também. Perfeito. Muda Marx. Uma das coisas que a gente já identificou, né, que a gente pecava e a gente já começou a organizar, mas ainda falta um pouco da expertise, né, mas quem sabe que para a empresa poder se desenvolver, precisa ter essa estrutura, que é a estrutura de processos dentro da empresa. E eu queria ver contigo o que tu pode falar para a gente de como tu enxerga, de como estruturar esses processos sem engessar a criatividade, a gente trabalha no negócio artístico, né, mas que ela fique funcional e se encaixe quanto a esse processo que a empresa precisa. Processo é a parte chata da empresa, né? O próprio nome já diz, processo que é. São normas e regras para serem cumpridas. Norma e regra é uma coisa legal ou não? Não. Ninguém gosta de ser tolhido do tipo, isso pode, isso não pode. Então, eu costumo dizer que o processo numa empresa é o como eu devo fazer. E o processo é a parte chata, é a parte racional. Todo processo é racional, concorda ou não? Você tem um fluxograma, fala, o cliente entrou aqui, a jornada é isso, tem que acontecer isso. E aí você ensina o processo e as pessoas não fazem. E por não fazer, vocês se estressam. Faz sentido isso ou não? Esse é o mundo que a gente vive. A gente sabe que o meu colaborador tem que fazer, só que ele não faz. E você já falou 10 vezes, aí na próxima semana ele não faz de novo. Sabe por que ele não faz? Porque ele não entende o porquê. Por que eu devo fazer isso? E o porquê é emocional.
85% das decisões das pessoas em fazer algo, em comprar, em casar, em ter filhos ou decidir fazer uma atividade, ela é emocional. Só 15% é racional. E aí, eu fico focando só no quê? No racional, que é o chato, que é o processo. E eu esqueço de explicar o porquê. O porquê está ligado ao quê? Ao propósito. Propósito da empresa. Por que que a sua empresa existe? Qual a contribuição que ela dá para o mundo? E o porquê é emocional. Então, por que que a minha empresa existe, por exemplo, que é uma empresa de educação empresarial? Para quebrar paradigmas, para um mundo melhor. Então, você pode ver, quebrar paradigmas para um mundo melhor. Em nenhum momento eu falei do que eu vendo. Como que eu quebro paradigmas? Nesse momento, eu estou quebrando paradigmas. Mas não é quebrar paradigmas ou cumprir o propósito só para ganhar dinheiro. Esse é o momento que eu estou servindo vocês. Esse é um serviço que eu cobro e não é barato, só que nesse momento eu estou servindo vocês. E o que eu sirvo e eu mando para o mundo me devolve. Então, por isso que tem as ações sociais. O que você faz de coração? E quanto mais você agir com conexão emocional com as pessoas, com os colaboradores, tratar ele bem, encantar ele, mais ele engaja contigo. E quanto mais ele estiver engajado contigo, ele vai fazer, não é porque é o processo. Ele vai fazer porque ele entende o porquê que ele tem que fazer. E ele vai fazer porque você é um cara que ele admira e pode contar contigo, que de repente não é mais somente um empresário ou um patrão que quer ganhar dinheiro. Na verdade, ganhar dinheiro é importante, senão a gente não sobrevive, nem paga o salário dele. Mas é consequência desse propósito, que é qual a contribuição que a minha empresa dá para o mundo. Se você vai para essa linha de que você cria o tempo para os pais darem atenção para os filhos, para jogar um videogame, jogar uma bola, isso aí é conexão emocional. E a emoção conecta 85% das decisões das pessoas. Perfeito. Ok? Vamos lá, Clóvis. Essa pergunta aí dava uma palestra, né? Falou de dinheiro. Tem uma pergunta aqui boa pra gente falar de dinheiro. Olha só, Chiro. Voltando ao cenário onde você assumiu, você é o CEO da Feira em Casa, né? Além do caixa, quais indicadores o Oshiro acompanharia diariamente no delivery, como a Feira em Casa, para garantir crescimento saudável e não só aumento de volume? Antes de você responder para a gente, queria só te falar sobre essa questão do aumento de volume, né, que eu coloquei essa palavra justamente para lembrar dessa história. A gente tem um problema na Feira em Casa que funciona assim: a gente tem um limite de entrega por dia, né? Então, atingiu aquele limite, a gente não faz mais, porque a gente não tem ponto físico, né? Então, compra de madrugada, chega, higieniza, embala e manda embora. Acabou, fim. Se eu tiver até, vou colocar um número aqui só para a gente ter um parâmetro, até 10 entregas no dia, a gente consegue faturar X%, é uma maravilha, o cenário é sensacional. 12 entregas eu já entrei no prejuízo. Aí, pô, como é que tu entrou no prejuízo com mais entregas? Aumentei o volume e alguma coisa se perdeu. Entendeu? É algo que também a gente pode entrar nesse assunto. Mas assim, voltando à pergunta, né? Quais dados tu olharia para garantir o sucesso, o crescimento da empresa? Acho que são 3 itens que você tem que acompanhar diariamente. Uhum. Um é o faturamento, Sim. né, que é o quanto entra de dinheiro no caixa. Uhum. Só que o faturamento por si só não é o que gera lucratividade. Então, você disse, até 10 tem lucro, 12 eu já tenho prejuízo. Uhum. Então, às vezes é melhor vender menos para lucrar mais. E a grande maioria dos empresários estão querendo vender muito para lucrar menos. E como que eles querem aumentar o faturamento? Fazendo promoção. Então, tira da sua cabeça a promoção. Promoção é para empresário que não tem competência de entregar algo
que o cliente enxergue valor. Quando tu não tem competência para gerar valor, você é uma commodity. E commodity é o que todo mundo vende, é algo comum. E aí vamos lá. Primeiro, faturamento, você tem que ter uma meta de faturamento mensal e você tem que ter uma meta de lucratividade. Quantos % de lucro que você tem que ter? Sendo que a lucratividade não dá para você medir todo dia. Então, você só consegue medir depois, né, que acaba o mês, aí tu vai ver os custos fixos, variáveis e o que sobrou dentro da tua operação. E o terceiro item, que a grande maioria não faz, que é a pesquisa junto ao seu cliente. Você roda a pesquisa ou não? Não. Eu ia dizer que sim, porque a gente tinha um pós-venda, mas aí com o aumento, né, de vendas, eu parei de fazer. Era eu que fazia, né? Eu entrava no operacional, no atendimento, sim, e fazia o pós-venda com o cliente. Às vezes dá, às vezes não dá, então eu vou dizer que não faço. Então, se você não faz uma pesquisa, existe uma pesquisa chamada NPS, Net Promoter Score. Você vai lá no ChatGPT, é uma pesquisa com 2 perguntas apenas. Qual a probabilidade de você recomendar a feira em Casa Manaus a um amigo ou conhecido? Notas de 0 a 10. E por que você deu essa nota? Tem uma fórmula, 9 e 10 propagadores, 7 e 8 neutros, 0 a 6 detratores. Percentual de propagadores menos detratores elimina os neutros, você tem uma pontuação que vai de menos 100 a mais 100. Empresas que crescem são empresas que têm mais de 50 pontos. Empresas excelentes são que têm acima de 80. Por exemplo, na minha escola, todos os treinamentos que a gente dá, a gente roda a pesquisa com 100% dos alunos. E a nossa meta é 90. E normalmente dá entre 90, 95 e 100. Então, beira um pouco a excelência. Lembrando que, quando eu entrego o treinamento, eu, dono, eu sou avaliado também. E se algum aluno, algum empresário, que a gente só entrega para empresário, der uma nota 0 e me detonar lá, na quarta-feira, na reunião com o meu time, vai aparecer a minha nota 0 e por que eu tirei 0. Então, essa pesquisa vai te dizer se você está indo bem ou mal. Se o cliente vai comprar de novo ou não. E você pode se desculpar e tentar reverter um cliente que, de repente, foi detrator, deu uma nota de 0 a 6. E quando você não tem a pesquisa, você está fazendo gestão no escuro. Eu não sei porque que eu estou perdendo cliente. Eu não sei porque fulano deixou de comprar. É o atraso? Chegou estragado? A fruta chegou batida? A sacola rasgou? Se eu não sei disso, eu fico cada vez mais tentando ir atrás de novos clientes e eu não mantenho quem é o meu cliente. Aí você fica trocando clientes. Então, quando algum cliente deixa de comprar, você tem que saber por que ele parou de comprar. E quando o cliente não te responde? Não te responde, você tenta ligar. Ou então, tu manda um mimo para ele. Né? Faz uma caixinha, de repente manda uma maçãzinha para ele. Olha, faz um tempinho que tu não compra de mim. Tá aqui uma maçãzinha do amor para ti, né? E se você quiser, eu estou disponível lá no WhatsApp. Inclusive, eu tenho tentado falar contigo e eu não consigo. Quanto custa uma maçã? Para recuperar um cliente? Para recuperar um cliente? Nada. É mais ou menos isso. Né? Só que se às vezes eu estou muito na operação, que eu acho que é um grande desafio seu, e todo mundo, quando está no início, está, né, na operação, é você ir para o estratégico. Você só tem condições de pensar, por exemplo, você começou a fazer e parou de fazer, porque o operacional não deixou fazer. Ontem eu te mandei uma mensagem, falei assim, ô Chiro, parei agora. Era o quê? 11 horas da noite. Né? Foi o horário que eu finalizei tudo. Né? Eu só finalizo o dia quando a cozinha está lavada. Então, desci e falei, pronto, finalizei meu dia. Já era 11 horas da noite, então não vou fazer pesquisa 11 horas da noite. É isso. Né? Mas aí isso tem mesmo. Tem que usar inteligência artificial, tem que usar a tecnologia, né? Que isso tudo vai fazendo disparo automático, né? E vai tabulando automaticamente. Então aí você tem que buscar também essa tecnologia que, graças a Deus, cada vez está mais barato. Sim. Ok? Vamos lá, rodar Marx. Como o homem trouxe dinheiro, vamos falar também de dinheiro, né? Ô Chiro, como é que tu enxerga que seja a melhor forma de aumentar o ticket médio em um serviço personalizado como a fotografia? Então vamos lá novamente. Aumentar o ticket médio. Aumentando o ticket médio, provavelmente aumenta a lucratividade também. Primeiro, para quem você vende.
Então, se você vende para todo mundo, Não vende para ninguém. você, na realidade, está fazendo uma média do ticket médio. Se você faz negócios a qualquer preço, na realidade, você está baixando o teu ticket médio. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar, quem é meu cliente? Classe A, B ou C? Lembrando que vender para quem tem dinheiro dá o mesmo trabalho para vender para quem não tem dinheiro. E não é nenhuma discriminação para quem não tem dinheiro não, tá? É uma estratégia, é uma escolha que você tem que fazer. E se você está na classe A, a classe A, o que ela quer? Ela quer exclusividade. Ela quer experiência. E aí eu pergunto, qual é o público que você atende? Pela pesquisa que a gente tem lá dentro da empresa, ele fica ali entre o B+, e o A. B+, e o A. A gente tem alguns classe C, que são aqueles que se esforçam porque eles percebem o valor no produto, mas é uma parcela pequena, mas patina mais ali entre o B+, e o A. B+, e o A. Onde está o seu estúdio? Ele fica em Flores. Tá. Flores é B, é B+, ou é A? Onde está localizado está exatamente entre o B+, e o A. A gente tem condomínios de luxo ali ao redor, mas... Tem estacionamento próprio? A pessoa consegue estacionar com tranquilidade ou não? A gente não tem estacionamento próprio, mas a gente tem tranquilidade ali na frente, porque é uma rua que, apesar de ser movimentada, as pessoas não param. Então tem uma certa facilidade, então não é um problema que a gente tem. Então, tudo isso faz parte de uma avaliação de aonde é que eu estou e se meu público está ao redor. Esse público A, ele vai pagar mais caro, não tem problema. Só que ele vai querer estacionamento. Cara, ele vai de repente querer tomar o uísque dele lá. A experiência no seu estúdio tem que ser excepcional. O banheiro tem que ser melhor que da casa dele. É mais ou menos assim. Quem tem dinheiro, quando ele viaja, na cabeça dele é o seguinte: se eu for para um hotel, esse hotel tem que ser no mínimo igual aonde eu moro. Porque senão não vale a experiência de tirar férias para ir para um lugar aonde é pior do que onde eu moro. E não é o valor que ele vai ver. Ele quer algo melhor do que aquilo que ele tem. Então, se ele vai para o teu estúdio, ele vai fazer a comparação. Então, você não vende mais fotografia. De novo, então já falamos que ele não tem que vender hortaliças e frutas com qualidade. E você tem que parar de vender fotografia. Você tem que vender o que está em volta. E aí você tem que fazer uma avaliação. Como que é a jornada do cliente? Tem elevador? Tem escada? Tem estacionamento? O banheiro é um banheiro impecável, né? Tem sofá? Tem água gelada? Se for público A, tem água Perrier? Né? Você imagina para um público A, que de repente, se você cobra lá X reais e você coloca 20% a mais de X reais. Vamos supor que você aumente 200 reais. Se o cara pedir uma água, você servir uma água Perrier, vai chamar a atenção dele ou não? Com certeza. Quanto custa uma água Perrier? 15 reais, só que você aumentou 200. E aí ele vai falar assim, cara, água Perrier. E aí ele vai tirar foto. Ou se eu gostaria de tomar uma champanhe ou um whisky, só que isso tudo tem que estar embutido no preço. Porque aí já não é mais preço, é valor. Então, se você quer classe A, você tem que agir igual a classe A. E vou mais além. Se você atende empresário, a tua vestimenta conta também. Como é que você se veste? Será que você se veste igual um empresário? Então, a gente tem que gerar uma sinergia e um rapport. Às vezes, você tem mesas de grandes empresários ou de alto valor agregado, de alto poder aquisitivo, que se você for convidado e você chegar lá e o seu relógio não for Rolex, tu não é mais chamado. Aí, quem não entende esse jogo, ele vai falar, não, mas isso aí é soberba, isso é arrogância. Cada mundo tem o seu mundo. Uhum. Com certeza. E aí é que está o negócio. Se você quer atender a classe A, você tem que circular na classe A. Você tem que estar lá fazendo relacionamento na classe A. Você tem que ir no restaurante que o cara da classe A vai. E aí, quando você vai para a fotografia, já não é mais a fotografia, é o fotógrafo que está tirando foto.
Não tem o fotógrafo da Ivete Sangalo, como que ele chama? Na Cacau Mangabeira? É. Cobra barato ou caro? Justo. Cobra justo, né? Só que aqui está um negócio, não é mais a fotografia. É a pessoa falar, eu tirei foto com o fotógrafo de tal artista, né? Com o fotógrafo que tem esse valor agregado. Então já não é mais a fotografia. Então, aí você tem que fazer o branding do Rudá. Como que o Rudá é percebido? Como que é o brand do Rudá? Como ele se veste? Você já imaginou, se você atende só... Você pode se focar só no nicho de empresário. Já imaginou um fotógrafo tirando foto de terno? Não precisa ter terno e gravata, mas no estilo mais da vestimenta do seu público. Gera valor ou não? Sim. É mais ou menos isso. Então, como é que está o branding do Rudá? Será que gera valor agregado? Como é que está o estúdio do Rudá? Gera valor agregado? Porque aí você para de vender fotografia e commodity e você vai aumentar a sua lucratividade. É um conjunto de coisas. Perfeito. Ok? Tá incomodando muito? Tá doendo, gente, ou não? Tá cutucando. Eu tô aproveitando aqui, porque eram 10 perguntas, né? E aí eu tô aprendendo 20 perguntas aqui. Ganha em dobro aqui. Eu tô te ajudando, percepção Rudá. Tô te ajudando, então beleza. A percepção da entrega é maior, né? O valor do que foi pago está sendo maior. Isso é valor agregado. Sim. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Chiro, tu falou na última pergunta que eu te fiz sobre as tecnologias, né? Vamos lá. Sem investir pesado em tecnologia, o que é investir pesado? Né? Hoje em dia tem uns aplicativos de disparo de mensagem e eu preciso ativar o meu cliente, preciso esquentar a minha base de cliente de vez em quando. E aí eu faço manual. Né? Um aplicativo bom estaria em torno ali de 3 a 4 mil. Para mim, investir esse valor nesse aplicativo seria algo pesado para mim hoje. Né? Tu consegue ter uma ideia, sem investir pesado em tecnologia, o que tu enxerga como inovação prática no delivery local para se destacar da concorrência? Repete a pergunta, por favor. Sem investir pesado em tecnologia, o que você enxerga como inovação prática num delivery local para se destacar da concorrência? Tornar a venda e o atendimento pessoal. O vídeo gera pessoalidade. Uhum. E de repente é todo o teu time gerando vídeo. Porque já imaginou quando chega o pedido lá e tem alguém separando, aí você tem a tua pessoa fazendo a separação, vai falar qual é o nome dele? Ou dela? Márcio. Não, Márcio é o que entrega. Márcio é que entrega. E o que faz a separação? A Ângela e a Clara. A Ângela vai falar: oi, fulano de tal, aqui é a Ângela, estou separando o teu pedido agora, hein? Com todo amor e carinho. Dá uma olhadinha aqui. Olha só, esse mamão como tá bonito. Pessoalidade. E aí, quando o Márcio entrega lá, acabou de entregar, chega o vídeo do Márcio. Olha, aqui é o Márcio, acabei de deixar teu pedido aqui e tal, tal. E quando tu tá fazendo a compra, lá de madrugada, para quem fez o pedido, tu vai falar, olha, são 4 da manhã, enquanto que provavelmente você está dormindo aí, eu estou cuidando do seu produto que vai chegar na sua casa fresquinho, da melhor qualidade. Pessoalidade. Ô, Chiro, tu não acha que isso geraria um incômodo no cliente? Eu mandar para ele, ou eu gravaria e mandaria depois? Pode mandar depois, aí você vai adequando. Né? E tem gente que não vai gostar e você para. Ou então tu não precisa mandar os 3 de uma vez. Um dia é o Márcio que vai mandar, outro dia é a Ângela que vai mandar. Né? Agora eu vou te falar, eu tenho clientes que adorariam receber esse vídeo, porque eu tenho na minha base de cliente eu tenho pelo menos uns 8 clientes que às vezes ligam, perguntam, posso ligar de vídeo para ver minha feira? Né? E eu falo, claro. Sim. Aí eu disponho a feira em cima da bancada e a gente faz uma chamada de vídeo. Já não é mais sobre o produto, é sobre as pessoas. Conseguiu entender? Se eu não tivesse... E aí, tecnologia não faz isso. Não. Tecnologia não faz isso. Pessoalidade, né? É a pessoalidade. Tá, isso aqui. Vamos lá, Rudá. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre posicionamento, né? Mas eu queria puxar para um outro lado, né? Que é mais a questão da consistência e da sustentabilidade.
Como é que a gente consegue posicionar um negócio de fotografia no mercado premium, só que de forma consistente e sustentável? Porque não adianta a gente faz o posicionamento e depois muda esse posicionamento e cada vento leva para um lado. Mas tipo, como é que a gente consegue fazer isso de forma consistente e que seja sustentável? Foco. Você tem que ter foco. Foco é saber dizer não. Então, se o teu foco é fotografar só empresários, é só empresário. Se é fotografar só família, é só família. O problema é que às vezes tá apertado o dinheiro e fala, tu faz uma sessão com criança e se você faz só para empresários, você vai falar, não, meu foco é só empresários. Aí você pode criar outras marcas com outros fotógrafos e falar, mas eu tenho um parceiro que faz. Ou eu tenho uma outra marca que faz, que é um outro fotógrafo especializado em criança. E a gente entra no mundo do equity, o mundo do smart money, que é o quê? O dinheiro invisível que está por trás do seu CPF. Já falei sobre isso numa palestra, rapidinho ali, que o Clóvis estava presente. E aí você empresta o seu nome para outros parceiros. E aí, de repente, você vai ter fotógrafo que você vê como concorrente, ele vai ser seu aliado, porque você vai se tornar sócio dele e vai agregar valor ali para o negócio dele. Desde que você tenha branding também, porque senão não vale nada. Então você tem que ser o fotógrafo em Manaus. E aí as pessoas querem estar perto de ti. Então foco é a palavra certa. E foco é saber dizer não. Ok? Gente, temos mais uma pergunta apenas para o Clóvis. A Paula já sinalizou aqui que a gente já está no finalzinho do nosso podcast. E aí vamos lá, Clóvis. Vamos lá então. Só fazendo acrescentando algo sobre isso, o pessoal do iFood faz muito isso, né? O mesmo dono abrir 4, 5 restaurantes dentro do iFood. É o Dark Kitchen, que a gente chama de Dark Kitchen. Entendeu? Porque ou ele se queimou ou ele está querendo pegar vários públicos, né? Eu conheço um cara, ele é dono de restaurante, que ele tem 4 operações na mesma cozinha. São 4 só que são nomes diferentes. Nomes diferentes, embalagens diferentes. Segmentos diferentes. E a pessoa não precisa nem saber que está saindo no mesmo lugar. Vamos lá. Última pergunta, Chiro, para a gente encerrar. Qual o erro mais caro que você vê nos donos dos negócios locais cometendo hoje, achando que estão crescendo, mas na verdade estão travando o próprio crescimento? O maior erro é focar no faturamento. Na verdade, você tem que focar no lucro. E para eu lucrar, eu não preciso crescer mais o faturamento. Eu preciso, na verdade, aprender a gerar valor agregado para que a percepção de valor, né, seja maior e que eu possa cobrar mais. E para isso tem uma estratégia e tem que saber dizer não. O problema é quando a gente quer vender para todo mundo. Quer vender de tudo para todos. Quanto mais a gente tem foco novamente em vender poucas coisas e ser autoridade nisso, e escolher o público que você quer atingir, mais na realidade você tem aí uma rentabilidade. Então o foco é no lucro, é tirar leite de pedra, ao invés de abrir novas operações ou querer vender mais outros tipos de serviço. E a última dica que eu deixo para vocês dois e para todo mundo. Todos nós, empresários, temos problemas. O que é um problema? Tudo isso que vocês trouxeram de perguntas são dores que você precisa resolver. O que é uma dor, o que é um problema? É o conhecimento que eu não tenho para resolver esse problema. Então, hoje, a chave está pautada em 2 pilares, para qualquer pessoa. Humildade. Humildade do quê? Só sei que nada sei. E se eu sou humilde, aonde é que eu aprendo? Então, humildade e conhecimento. Eu sou suspeito em falar de conhecimento porque eu vendo conhecimento. Mas só essa 1 hora aqui, se você pegar 2 ideias que eu coloquei para você e você implementar, eu tenho plena certeza que os seus resultados vão ser diferentes. Então, vocês têm que beber da fonte de conhecimento que vão destravar a mente de vocês para vocês crescerem. Existem 2 formas de crescer. Crescer
pela lei do erro e do acerto, vou fazer essa tentativa, que você vai perder dinheiro e vai perder tempo, ou vai quebrar, ou crescer através do conhecimento. Conhecimento, para algumas pessoas, é custo, para outras pessoas é investimento. E aí, quando você investe no conhecimento, aquele dinheiro que você perderia indo para o caminho errado, tu pagou o investimento, só que você diminuiu o tempo. Porque quando você erra, você perde dinheiro e você perde tempo. Quando você acerta, você efetivamente ganha tempo. E muitas vezes o acerto é porque você pagou por um conhecimento. E outra, vá para um ecossistema de empresários que são melhores do que você. Só ali numa conversinha alguém te dá um insight, já te vira a chave. Então, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Quem é o seu ciclo social? São pessoas muito melhores do que você? Então, networking, conhecimento, investimento, e às vezes a gente reserva o dinheiro para tirar férias, mas a gente não tem uma verba e uma reserva para buscar conhecimento. E a gente vai ficar nesse ciclo aqui. Para sair desse ciclo, precisa ir para o conhecimento para buscar outro ciclo. E tem mais. Tem muito empresário que ganhou muito dinheiro no passado, não volta mais para a cadeira para estudar e está perdendo esse dinheiro, está perdendo a sua fortuna, porque aquilo que trouxe ele ao ponto B não é que vai levar ao ponto C. E aquilo que ele sabia no passado e que fez a fortuna dele, talvez hoje não vale mais nada, e aquilo que ele sabe hoje, amanhã também não vale mais nada. Então hoje, o novo ouro que é o conhecimento constante e infinito para o resto da vida. Porque antes, o que demorava 20 anos para mudar, hoje em menos de um ano, se você ganhava dinheiro, daqui a pouco não vale mais nada. Eu vou só para encerrar. No passado, quem tinha 1000 linhas telefônicas era milionário. Não precisava mais trabalhar. Faz sentido ou não? O que vale uma linha telefônica hoje? Nada. É isso. Gente, espero ter contribuído com vocês. Com certeza. Né? Acho que deu para dar alguns insights. E aí eu queria então agradecer o Rudá Marques aqui da Apoena Fotografia, estreando a nossa nova temporada. Obrigado, viu, Rudá? Foi, como tu falou, foram várias cutucadas, né? Mas eu acho que o intuito é isso. Se a gente sair leve, é porque faltou alguma coisa. Né? Então, muitos insights, muitas sacadas aqui para a gente tentar não, para a gente conseguir colocar em prática. E colocar em prática. Perfeito. O objetivo meu é incomodar, né? Porque do incômodo vem a mudança. Clóvis Neto, da Feira em Casa Manaus, obrigado também pela sua presença, amigo. Agradeço demais a oportunidade de estar conversando com vocês dois aqui. Eu trouxe 10 perguntas, aprendi 20, né? No início eu estava bem incomodado, né? Comigo mesmo, não com você, mas anotei bastante coisa. Vou rever o podcast depois, porque tem muita coisa que precisa ser implementada, né? Tem muita coisa assim que eu olho e penso, meu Deus, se eu não tivesse focado na operação, eu já teria implementado isso aqui, mas não consegui nem pensar nisso aqui. Então, espero que no próximo podcast eu te traga outras 10 dúvidas aqui, que fale, olha, tu implementou? Implementei. Deu certo, mas agora a minha dúvida é essa. E a gente normalmente assim, quando a gente aprende as respostas, o mundo muda as perguntas. Bom, nós ficamos então por aqui. Espero que você também tenha sido incomodado. Queria agradecer aqui a produção da Paula. Aqui nos botões mágicos temos o nosso Charles Costa. Então, agradecer aí. E mentoria com Carlos Oshiro é isso. Se você quiser participar, manda aí o seu áudio de 1 minuto para o nosso WhatsApp. Provavelmente vai estar aqui o WhatsApp da CBN, e aí você pode, no próximo episódio, de repente estar aqui recebendo a nossa mentoria. Fiquem com Deus, a gente volta aí no próximo episódio. CBN Amazônia apresenta Mentoria com Oshiro.